Bom dia a todos. Confesso que eu sofro muito mais em fazer isso aqui do que fazer qualquer programa de televisão. Eu passo a semana ansioso, o que eu vou falar, mas enfim. Obrigado pela presença de todo mundo que acordou cedo hoje. Parabéns pelo evento, pela Endeavor. Acho muito inspirador ver esse tipo de gente somando forças para tentar transformar de fato, fazer um país mais legal, dar chance desde a base da pirâmide do empreendedorismo até quem já deu muito certo. Eu tenho, acho que o privilégio de ter interlocutores em todas essas camadas da sociedade do empreendedorismo e vejo que, de fato, acho que meus filhos e os filhos de vocês vão poder crescer num país diferente. Eu acho que, de fato, está mudando. Eu estou no Rio de Janeiro há 14 anos, essa cidade mudou muito, esse estado mudou muito, tenho viajado o Brasil inteiro e estou vendo essa transformação em loco. Então, acho que não é demagogia, não é ficar falando bobagem, acho que, de fato, a gente está tendo o privilégio de ver um país se transformando. Agora, chegando ao nosso Day One, eu acho que o terror da era digital é que uma palestra como essa você tem 20 minutos para falar alguma coisa que preste ou 20 anos para se arrepender na internet das bobagens que você falou, né? Porque você, sendo franco, hoje o YouTube é o terror de qualquer pessoa famosa. Se você der uma busca em Luciano Huck discute o pré-sal, deve ter 3 views. Luciano Huck discute a crise em Chipre, 7 views. Imagens do Luciano Huck perdendo a carteira de motorista na lei seca, 1 milhão de views. Então eu espero que eu fale alguma coisa que faça sentido aqui para vocês. Não foi uma tarefa fácil escolher o Day One, caber em 20 minutos e tentar falar alguma coisa que tenha sido de fato importante na minha vida. Não sei se foi um dia empreendedor, mas de fato acho que foi o dia que mudou a minha vida. Eu tenho 18 minutos agora, é bom me apressar. A gente tem um vício em televisão que é falar de uma maneira simples e que todo mundo possa entender a mensagem. A gente tem uma máxima sempre que a gente faz reunião de criação, que a mãe do Romário, depois do programa, tem que ficar satisfeita e informada. Então você precisa transformar qualquer informação que seja compreensível para qualquer um. E se tem uma palavra que não é nada televisiva, é empreendedorismo, né? Porque a palavra é uma merda, assim, você para pra pensar. Ela não encaixa em lugar nenhum, difícil de falar, difícil de compreensão. Até em inglês, você tentar traduzir, em inglês é uma língua que soa suave, né? Que tudo rima com música, vira service. Nem Shakespeare consegue rimar. Mas a verdade é que acho que o meu prazer na vida, indo pelo lado do empreendedorismo, é ter ideia e transformar isso em realidade. Aí quando eu comecei a escrever isso aqui, eu falei, eu acho que é isso que é empreendedorismo, né? Você ter ideia e ter a disposição e o talento, e a vontade, o trabalho, a capacidade de virar realidade. E a televisão funcionou muito na minha vida, porque eu acho que a televisão é um eletrodoméstico, como tantos outros que a gente tem em casa, só que a geladeira a gente enche com comida, a máquina de lavar você enche com roupa suja, e a televisão você tem que encher com ideias. Então eu acho que é por isso que eu me apaixonei por esse eletrodoméstico, acho que isso que me faz feliz hoje como profissional, como pai de família, é lá que eu descarrego todas as minhas ideias, e eu acho que para você, fiquei pensando sobre criatividade, né? Para você ser criativo na vida, e as pessoas que eu tenho cruzado, eu acho que você tem que ter um controle muito grande sobre as suas próprias paranoias, você tem que ter um descontrole absoluto sobre as suas ideias, e você tem que ter disciplina e método para fazer as coisas funcionarem, para colocar as ideias de pé, que eu acho que é fundamental. Aí eu fiquei pensando qual seria o meu Day One, e eu acho que o meu Day One, o primeiro dia, né, para a gente não ficar falando tudo em inglês aqui, acho que o primeiro dia, ou um dia importante da minha vida, começa com um telefonema de uma daquelas pessoas que de tão importante, você acha que as pessoas nem usam telefone, né? Que elas falam por telepatia, ou que elas só usam memorandos, mas que jamais usariam telefone, mas eu recebo um telefonema perguntando se eu podia me encontrar para bater um papo. Óbvio que eu poderia bater esse papo, se ela marcasse às 11h55 do dia 31 de dezembro, eu estaria lá com certeza,
Mas eu fiz, não, posso, mas quando? Marquei para dali uma semana a conversa, sofri durante uma semana até chegar o dia dessa conversa. E ela marcou num restaurante no Shopping D&D em São Paulo. Para quem conhece, é um shopping de decoração que tem ali na Marginal Pinheiros. Eu cheguei pontualmente na hora marcada, mas só eu cheguei pontualmente na hora marcada. Fiquei lá 1 hora esperando. Já estava quase desistindo, na verdade achei que estavam desistindo de mim e não eu que estava desistindo. Até que chegou um cidadão de terno preto, walkie-talkie no ouvido, eu sentado no restaurante sozinho, com cara tipo de policial civil fazendo bico, assim. Aí chegou pertinho da mesa, encostou, falou, senhor Luciano Huck? Falei, pois não, me acompanhe. Falei, pois não. E lá saiu eu atrás do senhor de terno preto, sem falar uma palavra, no Shopping D&D, andando. E aí, só para contextualizar um pouco quem era aquele menino que estava sentado na mesa e o que estava acontecendo na minha vida naquela época, a gente está em 1999, um ano que Chico Anísio, grande mestre do humor e da criação e enfim, de ideias, tinha dito numa entrevista, até anotei para ele, abriu aspas e disse, o Serginho Groisman chegou na emissora com 15 anos de atraso, e o Luciano Huck veio com 10 anos de antecedência. Na época o Chico estava falando das contratações que a TV Globo tinha acabado de fazer. Até hoje eu discordo do que ele disse do Serginho na época, mas em relação a mim eu acho que ele tinha alguma verdade ali, acho que ele tinha alguma razão. Naquela mesa do shopping estava sentado um moleque, devia ter 20 e poucos anos, tinha 20... não sei fazer essa conta, mas uns 26, 27, acho. Criado a pão de ló, em São Paulo, filho de pais separados, classe média paulistana, meu pai e minha mãe professores universitários que são até hoje, minha mãe vive só da faculdade até hoje. E naquela altura, aquele moleque que estava sentado na mesa apresentava um programa na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, chamava H, ao vivo, e no mesmo horário do Jornal Nacional. O nome técnico do programador que fez isso na Bandeirantes era insanidade pura, absoluta falta de bom senso. Mas que, hoje olhando para trás, e vendo como é que era a fotografia daquela época, acho que a gente era meio guerrilheiro, assim, a gente era um núcleo subversivo dentro da televisão, sem ter essa consciência. Acho que a gente tinha uma coisa corajosa, a gente era muito pouca gente, fazia de tudo. Quando a gente fazia programa ao vivo de verão, que a gente resolveu fazer aqui no Rio, eu entrava no palco com o palco grudando ainda, tinha acabado de pintar o palco, o link era uma panela que a gente virava pro satélite, assim, achava, se caísse, obviamente que ia ficar uma tela preta de 1h30 na Bandeirantes. Mas a gente se virava, a gente fazia com muito pouco dinheiro, mas fazia um programa que eu acho que tinha um pouco da irresponsabilidade da época, a gente não tinha compromisso com nada, se não der, ninguém assistia mesmo, então se não desse certo não tinha problema, entendeu? Então você tem mais chances, você tem menos responsabilidade, você tem mais chance de tentar ser diferente. Eu acho que acho que eu e minha turma, a gente já era muito criativo na época e tinha essa coragem e responsabilidade ainda meio juvenil de não entender muito o que estava acontecendo. Você parava para pensar, a gente fazia em cima do programa mais importante da TV brasileira. De um lado você tinha o William Bonner, do outro lado você tinha a Tiazinha, por exemplo. Aí você tinha a Fátima, toda séria, do outro lado da feiticeira enfiando a bunda na televisão. Então, mas era divertido, foi uma fase realmente muito divertida. A gente fazia uma televisão sem compromisso, assim. Acho que a gente contava muito com a nossa criatividade. Tem uma passagem engraçada que eu acho que marca muito aquela época da minha vida, na TV Bandeirantes ainda, eu acho que era muito o que era o H naquela época, e acho que por isso que foi desdobrando. Ia ter o Oscar, e foi o ano que a Fernanda Montenegro era indicada a melhor atriz com Central do Brasil, e o Benigni, com A Vida é Bela, tinha também 180 indicações para o Oscar. Aí, 4 dias antes do Oscar acontecer, a gente resolveu, não, vamos cobrir o Oscar. Só que é óbvio que a Bandeirantes não tinha direito para ficar nem a 5 quadras do tapete vermelho. Mas vamos cobrir o Oscar? Tá bom, vamos cobrir o Oscar. Aí a gente viajava pequenininho, fui eu, um diretor meu, mais um produtor e mais ator. Fomos 4 pessoas para Los Angeles. E aí eu tinha um amigo meu que
tinha produzido o filme do Benigni, não sei o que lá, a gente tinha que ir barato, todos os hotéis estavam lotados. Eu liguei pro Gianni e falei, Gianni, podemos ficar na tua casa? Ele falou, lógico, tal. Aí cheguei na casa dele, muito gentil, me arrumou 2 ingressos para... Ah, melhor, primeira parte. Esqueci. Entro no avião. Classe executiva, consigo com as minhas milhas, sentei no avião, não sei o que lá, indo pro Oscar, pensando nas coisas e tal. A hora que eu vejo, senta do meu lado, Dona Fernanda Montenegro. Do meu lado. Falei, Dona Fernanda, estou indo pro Oscar, a senhora está indicada, a senhora se incomoda em me dar uma entrevista no voo? Ela falou, não, meu filho, ficou com pena de mim, né? Pode mandar. E não tinha essas coisas, não tinha celular, nada, tinha as câmeras um pouco maiores. Eu travei a câmera entre a poltrona da frente e entrevistei Dona Fernanda. Então já tinha entrevista exclusiva. Dona Fernanda não tinha nada para fazer no voo, ficou me conversando, né? Então eu já tinha uma entrevista exclusiva com a Dona Fernanda Montenegro, beleza. Aí cheguei, fui para casa desse meu amigo em Los Angeles, ele muito gentil me deu 2 ingressos de orquestra lá embaixo pro Oscar, nunca tinha ido, tava achando ótimo e tal. Aí tava sentado 2 dias antes do Oscar, começou a ver uma confusão na casa do Gianni, gente brigando, eu passou a produtora e falei, o que tá acontecendo? Falou, não, o Benigni precisa de mais 2 ingressos pro Oscar, pra tia dele que veio de Roma e não tem mais ingresso. Falei, bom, se ele me dá a entrevista, eu dou os meus ingressos. Aí, batata, falou, peraí, ligaram e falaram, olha, o Benigni dá uma entrevista pra você se você der os 2 ingressos. Falei, tá fechado. Aí no dia seguinte fui e fiz a entrevista no quarto dele, que foi ótima também, e voltamos pro Brasil com a entrevista com o Benigni e com a Fernanda Montenegro. Então eu acho que esse era muito o espírito subversivo da época da televisão que eu fazia, que era uma coisa sem compromisso, mas sempre tentando fazer o melhor conteúdo possível com os parcos recursos que a gente tinha na época. Mas o fato é que isso dava 5 pontos à noite na Bandeirantes, em cima do Jornal Nacional, o que era uma coisa bem importante. Só para contextualizar um pouco melhor, além do programa de TV que eu fazia, nessa época que eu estava com 26, 27 anos, eu tinha boate em Maresias, São Paulo e Rio de Janeiro, tinha restaurante em São Paulo, tinha uma coluna diária no Jornal da Tarde, apresentava um programa de rádio domingo à noite na Jovem Passat, eu tinha uma pousada em Fernando de Noronha e um monte de coisa que eu não me lembro. Tudo isso naquela época, juro para vocês, feito sem um tostão. Meu pai tinha me emprestado $6 mil em 92, em julho de 92, para eu abrir o Cabral, que eu devolvi para ele. E depois a gente foi pedalando as coisas de conseguir patrocínio para fazer as coisas, enfim. A gente foi... acho que eu fui empreendendo do jeito que eu podia. Até que eu não ganhei dinheiro nenhum na época ainda, mas trabalhava muito. Mas deixa eu voltar um pouco, só para contextualizar esse 1999, quem era esse menino que estava sentado naquela mesa do Shopping D&D. Então eu volto para a mesa, estava lá sentado eu, me achando o pica das galáxias, e só... Com o tempo, acho que eu pude aprender e entender que quem estava sentado ali era um menino um tanto quanto mimado, eu acho, com um universo um tanto quanto limitado aos jardins de São Paulo, apesar de muito criativo, mas estava ali. Acho que daqui a pouco chego na minha melhora como ser humano, que eu acho que aconteceu nos últimos 14 anos. Mas o fato é que eu comecei a seguir aquele cidadão de terno, com pinta de James Bond do Irajá, fui seguindo o cidadão que entrou num elevador no meio do shopping, subiu o elevador e foi tipo, sabe Alice nos Países das Maravilhas, que ela entra no toco de árvore e sai numa outra dimensão, numa casa? Foi isso, eu entrei naquele elevador no shopping e segui o cidadão. E fui seguindo ele no corredor do hotel e voltando à minha contextualização, que eu falei que eu era um menino mimado sentado naquela mesa, eu acho que 14 anos depois daquela cena naquele corredor, estou aqui hoje, e eu acho que eu finalmente entendi a minha missão na televisão e no mundo. Eu acho que foi a televisão, sem a menor dúvida, principalmente a TV Globo, e eu acho que está sendo a minha escola, porque eu digo que a gente faz que é televisão de alta performance, e que aos trancos e barrancos, eu acho que está me ensinando e me ensinou muito o que eu acho principal para qualquer empreendedor em qualquer estágio da vida, que é ter foco. Você ter um olhar criativo
sobre o mundo, acho que muito mais do que talento é treino, cara. É o treino de como você olhar as coisas. Acho que quanto mais você treina, mais criativo você fica. E eu acho que se você não conseguir atrelar a sua criatividade a uma pitada bem grande de disciplina, de trabalho e principalmente de foco, que eu já disse, você acaba virando uma pessoa cheia de ideias, mas perdida nas suas ideias. Você não consegue colocar nada de pé. E eu acho que, sem dúvida, a mudança para a TV Globo na minha vida, nesses últimos 14 anos, foi, acho que, o grande divisor de águas na minha vida. Eu acho que não só pelo novo emprego, pelo novo desafio, por ter mudado de cidade, por ter sido obrigado a fazer novos amigos, conhecer novas pessoas. Eu acho que eu tive o privilégio de trabalhar com interlocutores do mais alto nível. E eu acho que me fez uma pessoa melhor, assim. Eu acho que o programa que eu faço hoje me possibilitou entrar na casa das pessoas sem nenhuma credencial política ou qualquer coisa. As pessoas me recebem de braços abertos. Eu acho que eu pude ver esse país inteiro de norte a sul e estou podendo fazer isso. Então eu acho que eu virei uma pessoa muito mais democrática. Eu acho que eu não tenho a menor vergonha de falar que eu sou despido de qualquer tipo de preconceito hoje. Acho que eu sento com o mesmo prazer com a Gaviões da Fiel, como eu posso sentar com a Presidente da República, como eu posso sentar na Rocinha, e vou estar com a mesma roupa, vou falar as mesmas coisas, vou pensar as mesmas coisas. Então, eu acho que eu melhorei muito como ser humano. E eu acho que essa mudança de vida foi fundamental. Eu acho que eu, quando fui contratado pela TV Globo, eu vim num pacote que incluía eu, Jô Soares, Ana Maria Braga e Serginho Groisman. Ou seja, se fosse para apostar em quem dava errado, eu pagava dobrado, né? Quem não vai dar certo? Ele, ninguém conhece. Eu não tinha nenhuma tradição na TV, eu não era conhecido do grande público, eu tinha uma molecada que me acompanhava no H, e quando eu cheguei na TV Globo, eu fui colocado num horário que foi ocupado pelo maior nome da história dos auditórios no Brasil, foi Abelardo Barbosa, o Chacrinha, e para concorrer com um cara que era um monstro da televisão na época, que era o Raul Gil. O fato é que não foi fácil esse começo, de maneira nenhuma. Eu acho que foi um processo longo, porém constante, para eu entender qual que era a televisão que eu gostava e principalmente sabia fazer, e mais do que isso, que o público esperava de mim. E eu acho que teve um processo muito interessante, muito rico, que eu trago para o meu Day One, que eu acho que a TV Globo, aos poucos, foi me exigindo assim, uma exclusividade, não só de ideias, mas de força de trabalho também. Que no começo, quando você está meio moleque, cheio de ideia e tal, a sensação que você tem é que você está sendo tolhido, né? Estão querendo me apertar, me tolir as minhas ideias, você se sente meio incomodado, mas acho que hoje, olhando para trás, foi fundamental esse enquadramento que eu tive. Quando você tem ideia demais, alguém precisa te enquadrar. E me ajudou a focar. Eu acho que eu aprendi na marra a ter foco. Hoje, olhando para trás, eu vejo que era um monte de gente que gostava de mim, que estava afim que o projeto de televisão desse certo, que queria muito que virasse realidade tudo que a gente estava planejando. Então, me obrigaram a ter foco, ou seja, me exigindo exclusividade das coisas. Teve um dia que eu já estava na Globo há uns 2 anos, estou há 14, o programa patinava, a gente ia, brigava, perdia, ganhava e tal. E um dia que na Ops Quintas, o Mário Lúcio Vaz, por quem tenho profunda admiração e respeito, meu amigo, então diretor artístico da TV Globo, me chamou na sala dele, porque eu tinha trazido a Bandeirantes toda a minha turma, né? Eu era um núcleo dentro da TV Globo, tinha minha turminha e tal. Que eu tinha trazido a Bandeirantes, tinha trazido da MTV e tal. O Mário chegou, sentou e falou: Luciano, eu gosto muito de você e a sua carreira, eu acho que chegou no momento que você tem 2 caminhos. Para cima ou para fora? Qual você prefere? Falei: Mário, a primeira opção me soa mais suave. Se você puder me ajudar. Enfim, acho que a partir desse dia, que não é o meu Day One, hein? Eu acho que a TV Globo começou, como indústria, botar a máquina para funcionar a meu favor. Eu vendi tudo que eu tinha, tudo que não era diretamente ligado à televisão e à TV Globo. Eu me desfiz bares, restaurantes, rádio que eu tinha na época, revista,
posada, vendi tudo, tudo. Eu liquidei a fatura e iniciei um novo ciclo da minha vida, o que foi um gesto de desprendimento para mim, falar, vamos me livrar disso e vamos focar, que eu acho que é isso que eu preciso. E foquei. Eu decidi que nada que tivesse além dos muros do Projac, que precisasse de tempo, ou que eu precisasse da minha capacidade criativa, me interessaria, que eu ia focar na TV Globo. E eu acho que funcionou. Acho que minha vida melhorou como um todo. Quando eu consegui, na marra, ter a noção que eu tinha que focar, deixar as coisas para trás, olhar para frente. Eu acho que meu dia a dia melhorou, meu tempo melhorou, minhas ideias passaram a ser focadas, minha vida pessoal melhorou, comecei a organizar minhas férias, que eu acho importante para quem trabalha com ideia. Enfim, eu acho que esse foco na marra foi fundamental, foi um movimento acertadíssimo. Mas para voltar ao meu day one e não ficar me perdendo, estava andando atrás do nosso James Bond de Irajá, no corredor do hotel, depois de sair da árvore da Alice no País das Maravilhas. O cara abriu a porta de um quarto do hotel e me largou numa suíte, numa salinha. A situação estava ficando muito estranha. Eu estava num restaurante sozinho, o segurança me pegou, me botou no elevador, me levou para um hotel, abriu a porta de um quarto de uma suíte, me deixou lá dentro sozinho e foi embora. Ou seja, eu continuei abandonado no meio da suíte. Fiquei lá, esperei mais quase 1 hora, já tinha decorado todos os sabonetinhos, já tinha fuçado o frigobar, já estava feito todas as coisas. Até que, de repente, abre a porta da suíte e adentra Marlúcio Dias da Silva, que naquela época era superintendente geral da TV Globo, acho que as mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a Veja, na época, a executiva mais bem paga do Brasil. Ou seja, abriu a porta e entrou uma mulher que queria transformar minha vida e que não era Angélica. Aí eu pensei, não posso falar palavrão de novo, mas eu pensei em um palavrão, a hora que eu vi, ela entrou, a gente sentou, começou a conversar. Essa conversa, acho que aconteceu antes de aprender um monte de coisa que eu já sei desses 14 anos, que eu aprendi, que eu digeri, que eu acho que eu transformei em maturidade. Essa conversa foi o meu convite para vir trabalhar na TV Globo. Acho que foi a aposta da minha vida. Se eu olhar para trás, assim, dos meus 41 anos, foi a grande aposta, a grande virada, vamos dizer assim, quando eu mudo de cidade, mudo de ambiente. Eu adoro São Paulo, sou louco, a minha cidade, mas acho que ter vindo para o Rio de Janeiro me fez muito bem, no sentido que acho que é uma cidade muito democrática. Eu era muito limitado ao universo dos jardins, eu nunca tinha... Passei aí ao Capão Redondo, passei aí à periferia de São Paulo. Depois que eu mudei para o Rio de Janeiro, hoje conheço com uma palma da minha mão, frequento, gosto, tenho interlocutores e amigos lá. Mas eu acho que essa foi a grande virada da minha vida, porque eu virei um cara mais aberto. Eu aprendi um monte de coisa, eu fui obrigado a mudar, eu fui obrigado a aprender, fui obrigado a jogar fora os preconceitos, fui obrigado a entender que o mundo, que misturar é muito mais divertido, a vida fica muito mais saudável. O Júnior, que ia dar a palestra daqui a pouco, que hoje foi um dos grandes que me ajudou nessa transformação. Com o Júnior eu frequentei todos os presídios do Rio de Janeiro, eu frequentei todas as periferias juntos. Eu acho que aquele dia, aquela conversa com a Marluce, não só profissionalmente foi a grande transformação da minha vida, mas eu acho que, sem a menor dúvida, foi uma conversa de 2 horas que definiu ou encaminhou o resto da minha vida. O que sobra do meu day one, pensando e refletindo, e para empreendedores ou jovens empreendedores, é que a máxima de você se apaixonar por uma ideia, focar nela e trabalhar muito por ela, pode parecer clichê, pode parecer piegas, mas eu acho que é que nem usar camisinha, funciona. Não tem muito... Funciona. Você se apaixonar por uma ideia, botar, viver ela, ninguém vai vender ela melhor do que você. Então, funciona mesmo, e eu acho que não é por grana, é por absoluta paixão mesmo. Eu duvido que Michelangelo tenha passado 16 anos pintando a Capela Sistina pensando no cheque que a cura ia pagar no final. Então eu acho que a paixão, a boa ideia, o talento sobressai a qualquer coisa. Hoje eu sou maluco no que eu faço, adoro de fato a empresa onde eu trabalho, tenho uma paixão enlouquecida pela televisão. Meu tempo hoje é quase 100% dedicado ao dia a dia da televisão.
E eu acho que o que pode sobrar aqui, se eu puder falar alguma coisa sobre o futuro de jovens empreendedores que possam estar aqui me ouvindo hoje, é que querer muito ajuda demais. Você olhar para frente com foco faz uma mega diferença. E que você ter a coragem de deixar para trás, de mudar de vida ou mudar de opinião, jogar fora os preconceitos, abrir sua cabeça, admirar o diferente, faz uma mega diferença. Concluir também que minha vida não cabe em 20 minutos, que é muito angustiante ter que resumir em 20 minutos. E o fato é que eu espero dar muito trabalho para o meu bibliógrafo no futuro, e que não sei se é um pouco de ingenuidade da minha parte, mas quando eu fui convidado para fazer o Day One, foi muito difícil definir o Day One, ou um dia da virada. Por isso que eu escolhi o dia que eu fui contratado pela TV Globo, porque eu acho que de fato me mudou não só como profissional, mas como ser humano, como empreendedor, como o que eu acho que eu sou hoje. Mas a sensação que eu tenho, eu acho boa, é que meu Day One ainda não chegou, que o dia da virada ainda está por vir, e que eu ainda vou ter alguns Day Ones na minha vida. Então, contei um deles aqui, e espero que tenha inspirado, ou que tenha sido divertido para alguns de vocês. E meus 20 minutos estão terminando. E espero poder voltar e contar outros Day Ones no futuro, conforme eles forem acontecendo na minha vida. Muito obrigado.